Pessoal, olha só, urgente, hein? O clima esquentou de vez em Brasília e olha, a coisa tá feia. Lula tá a ser pressionado por aliados, tem treta com vice-presidente, a base do governo tá a balançar. Será que o governo pode mesmo cair? Vou trazer aqui para vocês, né? Desde o impeachment de Dilma, nunca mais a política brasileira foi a mesma e hoje podemos estar a viver um momento mais crítico desde então. Lula, que voltou com a promessa de união do país, está agora a enfrentar uma pressão enorme e não é só da oposição. São os próprios aliados que estão a puxar o tapete. E no meio disso, surge aí uma treta de bastidores com o vice-presidente que, segundo fontes próximas, estariam descontentes com algumas decisões do Planalto. É ou não é para ficar com a pulga atrás da orelha? Comenta aí para mim, né? É como se já não bastasse o cenário político, a economia também entrou em modo de alerta vermelho. Os Estados Unidos, com a mão pesada do Trump de volta, decidiram aí aplicar tarifas sobre produtos brasileiros. Isso pode lançar o Brasil numa recessão profunda, algo que pode lembrar muito os piores dias de 2015, só que talvez ainda mais difíceis de sair. Lula, nesse momento, corre contra o tempo, está a tentar costurar alianças emergenciais, até mesmo com nomes que antes eram inimigos declarados, né? Mas será que dá tempo? Vamos descobrir aqui. E ó, agora, olha só, não é só o Brasil que está a ferver, não. Na Argentina, Milei enfrentou uma crise interna com acusações gravíssimas dentro do próprio governo. Parece uma novela maluca, gente. E uma das últimas ditaduras da América do Sul pode estar por um fio com os Estados Unidos a dar sinais de que podem sim meter a mão. E eu vou trazer aqui para vocês, né? O que está acontecendo na América Latina, gente, não é normal. E o Brasil pode estar no centro de tudo. Se te dizem por aí que está tudo bem, eu suspeito. Aqui vamos trazer para vocês uma conversa sem filtro, sem gritaria, com muita informação e com análise política. Então já sabe, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho de notificação, comenta aí o que você acha dessa treta toda e compartilha com quem está cansado da mesmice da grande mídia. A conversa aqui é outro nível. Então, bora lá comigo. Eu já começo aqui com a primeira notícia. Vou compartilhar até minha tela aqui com vocês, que a gente vai falar já a respeito, gente, do MST que cobra Lula por reformas agrárias. É o governo na corda? Olha só, pessoal, urgente, hein? O MST invadiu sedes do INCRA em 21 estados, cobrando o governo Lula pela reforma agrária efetiva. E a cena não é só simbólica, é uma pressão real que expõe rachaduras na base aliada. Vamos entender o que está rolando? Eu vou compartilhar a matéria que veio da Folha de São Paulo com vocês. Olha só. Aqui na Folha de São Paulo mostra a matéria que o MST invade prédios do INCRA pelo país e cobra governo Lula por reforma agrária. O movimento promete atos em todas as regiões do Brasil e se reúne com o governo e associa a mobilização à soberania nacional. Membros do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, promoveram ações nesta quarta-feira do dia 23 de julho em sedes regionais do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, responsável pelas políticas de distribuição de terras no país. E segundo o balanço do MST, ocupações e outros atos acontecem em 21 estados e no Distrito Federal. Nas outras unidades federativas, há atos em prédios, secretarias estaduais e do Banco do Brasil. Desde a segunda-feira, dia 21, foram 26 mobilizações ao todo, com participação de cerca de 17 mil pessoas. E lideranças se reuniram com o presidente Lula e com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, que é Gleice Hoffmann, na manhã da quarta-feira, dia 23 de julho, e levaram diretamente as demandas. À tarde, aconteceu um encontro entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, né? Então aqui a gente vê é uma matéria enorme, eu não vou ler toda para vocês, mas temos uma reflexão importante a se fazer sobre esse assunto, né, gente? A gente vê aqui que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra promove ações durante a semana camponesa,
ocupando prédios do INCRE em 21 estados, né, mais o Distrito Federal, tudo isso ocorreu essa semana. Foram cerca de 17 mil militantes cobrando avanço na reforma agrária e um comprometimento real com a soberania alimentar, né? Essa mobilização marca que o descontentamento não vem só da oposição. Vocês percebem que vem de aliados que dizem estar cansados da lentidão do governo? E, segundo o próprio MST, aqui nessa matéria, as pautas principais são a criação de novos assentamentos e regularização de áreas já criadas, crédito rural para produção e infraestrutura, educação do campo e ampliação do Pronera e do Pronacampo e inserir a destinação de terra como parte de defesa da soberania nacional. O movimento critica até agora, em 2025, apenas 3.353 famílias foram assentadas em novas áreas, um número bem abaixo do esperado e que parte dos dados divulgados pelo governo inflaria análises usando ressentamentos antigos. E a resposta oficial veio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que afirmou que em 2025 foram disponibilizados 13.944 lotes, número acumulado aos 2 primeiros mandatos de Lula, tentando mostrar avanços. Mas o rebate do MST diz que muitos desses lotes são aquelas chamadas prateleiras de terra, irregularmente contadas como novos assentamentos, e para eles isso não resolve a desigualdade fundiária real. Então, por que isso é importante para todo mundo, né? Primeiro, esse movimento coloca o governo Lula numa posição delicada, aliados cobrando aí no front, não só a oposição, a base fica visivelmente dividida, né? E segundo, ao vincular a reforma agrária à soberania nacional, o MST eleva o tema para além do campo, é política internacional contra tarifas americanas e dependência econômica. E terceiro, mostra que o governo está numa encruzilhada, ou acelera a agenda agrária ou corre o risco de perder apoio dentro do próprio trecho político que ajudou a eleger o próprio Lula, né? Então a situação não é tão quente, ela está fervendo, na minha opinião. O MST pressiona Lula, revivendo debates há décadas esperados, jogando luz sobre promessas não cumpridas, tudo isso enquanto o governo sofre com outras pressões como essa dos Estados Unidos. Então, se você quer entender como essa disputa pode reverberar em eleições, segurança alimentar e nossa relação com os Estados Unidos, é importante você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, comentar aqui o que você acha desse movimento, porque aqui a conversa é aberta, gente, sem extremos, porque nós temos que debater isso juntos, né? E aqui uma outra matéria que eu quero trazer para vocês também, olha só, né? Vamos mostrar o Lula, ele tem defendido uma revisão e expansão de acordos de complementação econômica entre Brasil e México, com o objetivo de estreitar laços comerciais, industriais e tecnológicos. Em 2023, o intercâmbio comercial entre países atingiu cerca de 14,1 bilhões de reais, um crescimento expressivo, mas ainda representando apenas 2,5% das exportações brasileiras totais. E apesar do otimismo oficial, a diferença econômica entre os Estados Unidos e México é abissal. O poder de compra e o mercado estadunidense superem muito o mexicano. E essa matéria saiu aqui no jornal, vou trazer para vocês verem. Olha só, o Lula propõe aprofundar relações econômicas e comerciais com o México. Então, o Alckmin visitará o país agora em agosto, acompanhado de comitiva empresarial. O presidente Lula telefonou na quarta-feira para a presidente do México, que é a Cláudia, né? Para discutir essas relações econômicas e comerciais entre os dois países. E segundo o Palácio do Planalto, Lula ressaltou a importância de aprofundar essas relações, principalmente diante do atual momento de incertezas. Na conversa, Lula e a presidente do México acertaram uma visita oficial ao México que será liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. A data da viagem será entre os dias 27 e 28 de agosto. O Alckmin deverá levar uma comitiva de empresários de diferentes setores, né? E a gente vê aqui a matéria lá atrás sobre a visita do Alckmin ao México em meio à ampliação da pressão tarifária por parte dos Estados Unidos
contra seus parceiros históricos. Recentemente, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou o aumento tarifário a ser aplicado a partir de 1º de agosto sobre produtos brasileiros exportados aí para os Estados Unidos. Então, isso daqui, gente, nos traz aí uma reflexão importante, né? E dentro da visão da direita, a crítica é ao foco regional, né? Muitos defendem a proposta como uma distração frente à dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos e à China, mercados com muito mais peso, e argumentam que o México não compensa em volume ou poder de mercado. E também o risco para a indústria nacional que receber acordos mal calibrados possam ampliar temporariamente, né, prejudicar setores brasileiros, especialmente se houver assimetrias regulatórias, como histórico do NAFTA no México. Já a visão de esquerda, eles falam que é um potencial estratégico. Os setores de esquerda apoiam a diversificação de parcerias econômicas latino-americanas, interpretando que isso reforça a autonomia regional e reduz a dependência de potências globais. Um impulso à integração social e tecnológica, né? Vislumbram aí avanços com projetos em tecnologia, inteligência artificial, engenharia e oportunidades em educação do campo e requalificação profissional via cooperação bilateral. E agora a gente tem que reconhecer as limitações de mercado. O México tem uma economia robusta, é a segunda maior da América Latina, aproxima-se aqui dos 14 bilhões em comércio bilateral, mas ainda não rivaliza com os Estados Unidos ou China em termos de escalabilidade ou poder de compra. Temos que enxergar o valor da complementariedade, né? Porque o Brasil exporta principalmente bens automotivos, siderúrgicos, agroindústria e importa principalmente autopeças, tecnologia e bens industriais agregados do México. Então, é uma relação que pode crescer, mas de forma cuidadosa e estratégica. E projetar ganhos graduais e mútuos. Ajustes aqui podem modificar preferências tarifárias em setores-chave, apoiar cadeias produtivas, né? Abrir espaço para lideranças tecnológicas regionais, se houver equilíbrio entre importação e exportações, para evitar déficit estrutural, ok. Se não, a proposta do Lula, assim, na minha opinião, essa proposta dele de fortalecer laços com o México não é nem mágica, mas também não é totalmente inútil. Eu acho que é uma tentativa de diversificar estratégias e políticas regionais, porque ele, como presidente, vai ter que buscar alternativas com base nessas punições dos Estados Unidos. Se bem feito, talvez pode trazer cooperação tecnológica, industrial, segurança alimentar com impacto positivo, mas em médio prazo. Mas, se mal negociado, gente, isso pode levar, na minha opinião, a desequilíbrios comerciais e aumento de dependência externa. Então, o desafio central aqui é transformar potencial em resultados concretos, preservando interesses brasileiros e fortalecendo os laços regionais. Então, é uma agenda que merece atenção crítica e não somente radicalização. Então, vamos acompanhar isso de perto e trazer para vocês, né? Agora, vou trazer aqui para vocês uma outra informação que, como eu disse para vocês, o clima não está pegando fogo só aqui, não. Olha só na Argentina o que aconteceu. Vou trazer para vocês a matéria da Folha de São Paulo. Em um evento de direita, o Milei chama sua vice de burra e promete vitória em outubro. Então, o presidente e a vitória estão rompidos. Ultraliberal acusa a companheira de chapa de trair valores libertários. Então, um dia após o presidente Lula e mais 4 líderes de esquerda se encontrarem no Chile, a 900 quilômetros dali, Javier Milei dançava e cantava no palco do Direita Fest, um evento batizado por seus organizadores de o mais anti-esquerdista do mundo. O roteiro não é novo, Milei entrou no palco ao som de Panic Show, canção do grupo La Renga, que se tornou um de seus símbolos. Por favor, não fujam de mim, eu sou o rei de um mundo perdido, sou o rei e te destroçarei, cantou o presidente para em seguida defender seu ajuste fiscal sob aplausos do público. E o evento privado na cidade de Córdoba teve ingressos custando 40 mil pesos argentinos, que é cerca de R$ 176 na cotação oficial, e é como uma versão com nomes locais da CEPAC, Conferência de Ação Política Conservadora. Foi a terceira edição do encontro, mas a primeira vez em que o presidente participou. Lá, Milei atacou seus oponentes, principalmente sua vice-presidente Vitória Villarruel, a quem chamou de burra traidora. Sem mencionar a vice, com quem está rompida, ele disse que a primeira lei da economia é a escassez e que a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia.
E é isso que os populistas fazem. Ou talvez semanas atrás eles não teriam votado em um gasto de 17 bilhões. E a burra traidora disse que iria financiar isso com 30 milhões, afirmou o presidente. Ele se referia a um conjunto de medidas aprovado do Congresso após a derrota do governo, principalmente o aumento de 7,2% nas aposentadorias e pensões que Milei atribuiu à sua vice, já que Villarroel também tem função de presidir o Senado. Ela enfrentou duras críticas de ministros e de apoiadores do governo por não ter interrompido a sessão, né? Então a matéria é bem grande, mas só para vocês verem como que o clima esquentou, como que foi um clima pesado dentro da política, né? A gente vê aí que nesse evento o presidente se referia à vice como burra, traidora. Isso mostra, gente, que ele prometeu, ele afirmou que a direita esmagará seus adversários nas urnas, né? A plateia respondeu com insultos e gritos de ódio. Então, assim, a gente vê dentro da visão da direita, o apoio a Milei, uma valorização da coerência ideológica, né? Os defensores de Milei enxergam o quê? O desprezo dele à proposta de aumento fiscal como firmeza diante do nacionalismo assistencialista. Uma decisão pessoal, a insatisfação com Villarroel reflete a prioridade libertária de corte de gastos e austeridade, mesmo em relação aos membros do próprio governo, e mobilização política, né? O uso do discurso combativo, ele serve como um instrumento eleitoral, ele reforça uma narrativa de guerra contra, né, o populismo. Então, já a esquerda que critica o Milei, eles falam que é um ataque à institucionalidade, né? A Villarroel foi eleito vice-presidente e presidente do Senado por mandato constitucional. Então, atacar seu papel público comprometendo a separação de poderes, falta de pudor e desrespeito institucional, né? Chamar um cargo de autoridade de burra é um gesto que democratiza a agressão verbal em nome da retórica. Atitude autoritária, né? Ao desautorizar a sua vice publicamente, o Milei reforça seu estilo personalista e intolerante, contrastando aí com os valores democráticos. Então é uma abordagem realista que eu queria trazer para vocês, que nós temos que reconhecer a tensão real dentro do governo, né? A ruptura entre presidente e vice já vem se aprofundando desde 2024, com exclusões institucionais, divergências sobre prioridades políticas. Entender que o gesto tem consequência, a agressividade do Milei pode mobilizar sua base libertária, mas também pode gerar desgaste perante setores moderados ou eleições indecisas, especialmente em eleições legislativas, e promover o debate racional, independente da posição que se tenha. Chamar um vice de burro não contribui para um debate público, né? O debate político, ele não precisa se resumir a insultos, e o foco no conteúdo da discordância, né? A disputa sobre o aumento de pensões é legítima e é urgente, mas precisa ser discutida com dados e argumentos, não com ofensas pessoais. Então esse episódio expõe a fragilidade da coesão dentro do governo Milei, mostra o risco de erosão institucional em nome de uma retórica agressiva. Questionar ou criticar o conteúdo da agenda de austeridade de Milei é relevante, mas desqualificações pessoais reforça a polarização e enfraquece a qualidade do debate. Um olhar mais equilibrado parte do reconhecimento de que há divergências legítimas, mas prega o respeito institucional e o diálogo argumentativo sem radicalizações. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso. Enquanto vocês comentam, a gente encerra aqui o boletim com mais uma matéria. Encerrando aqui o boletim, vamos falar da última matéria aqui desse vídeo que eu resolvi trazer para vocês, que é sobre os Estados Unidos, se ele pode derrubar Maduro, né? Ele está conversando com a opositora, e saiu pelo jornal Metrópolis. Eu vou compartilhar a tela só para vocês entenderem aqui o que aconteceu, e a gente vai trazer a nossa opinião. Mas olha só, Estados Unidos fala sobre transição na Venezuela com opositora de Maduro, gente. Então, o governo dos Estados Unidos manteve contatos com a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, e falou em transição democrática no país. Então, o governo dos Estados Unidos se reuniu com a Maria Corina, prometeu uma transição pacífica para a democracia no país liderado por Nicolás Maduro. O contato aconteceu na segunda do dia 21, essa semana. Informou a embaixada norte-americana em Caracas. A eleição ainda é contestada, né, segundo aqui a matéria, e Machado
cujo paradeiro é desconhecido desde janeiro, quando foi presa durante manifestações contra Maduro, confirmou a reunião. Em uma publicação na rede social X, a líder da oposição venezuelana agradeceu o apoio dos Estados Unidos e também falou em avanços na transição para a democracia na Venezuela. Então, aqui a matéria mostra que no comunicado a política de 57 anos revelou ter conversado com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos na Colômbia, além do posto em Bogotá. O diplomata também cuida de assuntos relacionados à representação e no momento não está claro se o encontro aconteceu pessoalmente na Colômbia ou por outros meios, como ligação telefônica ou chamada de vídeo, né? Então, para encerrar aqui esse boletim, eu queria trazer para vocês um pouco sobre a minha opinião, sobre a minha análise nessa situação entre Estados Unidos, né, e a transição aí com a Venezuela, porque essa reunião entre Maria Corina, líder da oposição, e a autoridade dos Estados Unidos, conforme reportado aqui pelo jornal Metrópolis, destacou aí uma nova fase na pressão internacional sobre o regime do Nicolás Maduro, né? O governo dos Estados Unidos reafirmou o seu compromisso com uma transição de importação para a democracia na Venezuela, alinhando-se ao reconhecimento de Edmundo González como presidente legítimo, em conformidade com a resolução do Parlamento Europeu. E desde 2019, os Estados Unidos adotam uma política de máxima pressão contra o regime de Maduro, incluindo avaliações sanções econômicas, apoio a líderes opositores. No entanto, a falta de uma transição efetiva e a continuidade do regime chavista indicam que tais medidas não resultaram em mudanças significativas no poder. A situação atual é marcada por uma disputa de legitimidade, enquanto o governo do Maduro alega vitória nas eleições de 2024. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos e o Parlamento Europeu, reconhece Edmundo González como presidente eleito. Esse impasse levanta questões sobre a eficácia da diplomacia internacional na promoção de mudanças políticas internacionais, e embora os Estados Unidos possa intensificar as sanções e buscar apoio internacional para isolar o regime de Maduro, a eficácia dessas ações é limitada sem um apoio interno significativo ou uma estratégia clara para uma transição democrática. A história política da Venezuela mostra que intervenções externas sem respaldo popular ou apoio militar interno resultaram, né, raramente em mudanças sustentáveis no poder. Então, além disso, a atual administração dos Estados Unidos sob Donald Trump adotou uma postura mais pragmática, focando em questões como imigração, segurança, o que pode diminuir o impulso para uma ação decisiva contra Maduro. Então, a possibilidade dos Estados Unidos, né, entrar em colapso do Maduro depende de uma combinação de fatores internos e externos. Eu acho que sem uma base de apoio popular sólida, uma estratégia clara de transição e um apoio internacional consistente, é provável que as ações por si só resultem em uma mudança de regime de Venezuela. Portanto, a pressão internacional ela deve ser acompanhada de esforços para fortalecer a oposição interna e promover um diálogo inclusivo que permita aí uma transição democrática genuína. O que vocês acham a respeito, hein? Comentem aí para mim. Esse foi o boletim de hoje. Um beijo, até o próximo encontro.